todos muito bem-vindos a mais um novo episódio da nossa 4ª temporada do Entre Manas. Eu sou a Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e hoje o Entre Manas tá diferente. Ele tá mais musical, vamos dizer assim. Olha só. Já cansei de discutir coisas que não valem não. Eu não quero nem saber o que você irá dizer. Eu não sou uma massinha de modelar. Pra você fazer o que quiser de mim. O que eu Sentiram o clima? Quem tá aqui hoje com a gente, depois de muitas tentativas, é uma excelente compositora, educadora, multi-instrumentista. A história dela com a música começou na infância, através da bateria. Depois ela se apaixonou pela guitarra, estudou na Fundação de Artes de São Caetano, participou de grandes apresentações, né, na Sala São Paulo, no Teatro São Pedro, no Auditório do Ibirapuera. Em 2019, ela começou os estudos formais universitários, né, de licenciatura em música. Recebeu bolsa de mérito acadêmico pela sua performance sempre brilhante. Tem um projeto autoral que a gente vai conversar muito sobre ele aqui hoje, né? Trazendo aí a sua intensidade, a sua sensibilidade, o seu amor pela música. Quem tá aqui com a gente hoje é ela, Marcela Bocomino, conhecida também artisticamente como Boco. Seja Seja bem-vinda, Mar! E aí, gente, tudo bom? Rock, galera, estou muito feliz de estar aqui. Ah, é uma delícia. Emocionada. Uma delícia ter você aqui com a gente, Má. Eu sei que a gente já falou um pouquinho, né, na sua bio, dessa paixão pela música, que tudo isso começou bem cedo, mas eu queria que você contasse pra gente... Mais a fundo, a fundo, né? Como é que começou essa relação? Como é que essa história de amor aí começou? Eu acho que cada um tem uma história e algumas podem até ser parecidas, né? Mas a minha história começou através do meu pai, né? O meu pai é músico e ele... Então, eu sempre convivi com ele tocando em casa, ele é baterista, então bateria é mais difícil de levar para os lugares, então os ensaios eram sempre em casa. Aí vinha a galera... Aí eu e a minha irmã, a gente gostava de fingir que éramos as backing vocals da banda. Que legal! E a gente ficava lá curtindo o som, então a gente sempre conviveu muito com isso, né? E aí, sempre tinha instrumento de todo tipo, apesar dele ser baterista. Ganhou um violão de não sei quem. Aí tinha, enfim, instrumentos de percussão variados. E o violão, e aí a gente foi fuçando, aprendendo. Ele estava sempre... tocando música muito alta em casa. Então, aí eu até ficava me perguntando se os vizinhos não se incomodavam, mas ninguém nunca falou nada, porque ele ligava as caixas de som, tipo, extremamente alto, e punha lá os DVDs e CDs de um monte de coisa, e a gente sempre conviveu assim. E a minha irmã sempre gostou, e eu também, mas eu acho que eu criei um gosto maior por fazer mesmo, né? E minha irmã sempre foi muito tímida, então toda vez que meu pai falava, vamos cantar um negócio aqui juntos, aí ela ficava com uma cara de brava, assim, e eu já falava, não, vamos lá, que tô animada, não sei o quê, então... E aí foi assim, então eu tenho uma lembrança muito, muito vívida, assim, da gente descendo pra praia, e tinha alguns discos específicos que sempre tocava, e aí a gente ia cantando junto. Então ou era o ao vivo da Rita Lee, o acústico, ou tinha o Doobie Brothers, e entre outras coisas, e aí eu tenho essa memória muito clara da gente cantando, e da gente cantando Lança Perfume, sem saber o que significava, com 5 anos, assim, ai, que legal! Então foi sempre assim, né? E aí a gente sempre viveu muito com isso, e o tempo todo indo ver shows do meu pai nos barzinhos, que ele tinha um quarteto, e aí a gente ia ver, ele tocava muito por aqui, por São Paulo, e aí a gente foi acostumando assim, nos intervalos dos shows,
eu ia lá na bateria, sentava e ficava mexendo e, tipo, fuçando pra entender o que era aquilo. E aí, foi indo. Aí quando eu fiquei mais velha, falei, vamos praticar de verdade. Aí eu comecei com a bateria com 11 anos. E aí depois, mas aí o violão tava sempre ali, enfim. Pertinho. E aí, depois de um tempo, eu migrei, né, pras cordas. Mas sempre estudei bateria, né? E acho que eu estudei uns 6 anos direto, de verdade, assim, sabe? E aí, quando eu entrei na adolescência, assim, com 15, 16 anos, a gente foi viajar pra fora pela primeira vez. Tem um primo que mora fora. Fomos visitá-los e aí eu comprei minha primeira guitarra. E aí, super emocionante, né? Voltar pro Brasil, assim, com a guitarra nas costas. No aeroporto, assim, bem chique, assim. E aí eu fui indo, assim, mas foi desde... A gente teve essa convivência muito, muito presente, né? O meu pai também, apesar de gostar muito de rock and roll, ele começou a cantar num coro que tinha em Santo André, onde a gente mora, e aí, então, a gente também foi vivendo os dois lados da coisa, né? Tanto rock and roll, como música clássica e coisa e tal. E a gente foi, tanto que eu também entrei no coro, e aí, então, eu sempre, sei lá, tem algumas coisas que reinam lá em casa, uma delas é a música mesmo, e então a gente sempre gostou muito, né? Sei lá, acho que eu falo que o meu beabá foi aprender a fazer harmonia vocal cantando Beatles com meu pai em casa. Cara. Então, foi sempre assim, né? A gente sempre... Pra mim era o normal, né? Minha convivência diária, o normal era isso. Então, foi mais ou menos assim que começou, assim. A culpa é do meu pai. A sua irmã não seguiu ali no caminho da música? Ela até entrou no coro comigo. A gente só podia entrar a maior de idade, mas como meu pai estava ali também, eles deixaram. Então, acho que eu tinha 15 para 16 e a minha irmã um pouquinho mais velha. A gente até cantou no coro. Ela gostava do coro justamente porque, como é muita gente, ela não ficava com tanto destaque sozinha. Ela ficava meio escondida. Mais discreto, E né? a gente fez um monte de coisa. A gente fez ópera, a gente fez encontro com outros corais, orquestra sinfônica e tudo mais. Aí que tem o que vocês comentaram, né? Sala São Pedro, Teatro São Pedro, Sala São Paulo, o Auditório do Ibirapuera. A gente fez um monte de coisa. A gente entrou em contato com esse universo também. Eu lembro, inclusive, que teve um dia que a gente tinha um ensaio para uma ópera e eu tinha que faltar na escola. E eu, tipo, ai, gente, desculpa, eu vou ter que faltar, que eu tenho um ensaio. Ópera. Sabe? Eu me sentia assim, que era... Sei lá, enfim, era uma ópera que a gente apresentou em São Caetano, não era nada demais. Mas pra você Mas pra era mim, muito eu tinha 15 significativo, anos, nossa, eu vou faltar na escola porque eu tenho um ensaio, eu sou muito chique. E minha irmã tava ali, só que aí ela pegou esse gosto também, só que aí, quando a gente foi melhorando vocalmente, por conta do coro, aí quando meu pai ia tocar nos bares, ele falava, vamos dar uma palhinha, nós três, aí a minha irmã já... Não, deixa eu aqui, minutinho. Então, e ela sempre, enfim, como ela era mais velha que eu, ela já estava no final do colegial quando a gente entrou no coro. Então, ela já tinha outros pensamentos sobre carreira. Se direcionando, né? E hoje ela é psicóloga, então legal, ama legal. música, tal, enfim, canta bem, é super afinada, mas de boa, quando eu quero. Tipo, Tá. não me force. Não me force. Nada pressionado. Tanto que na pandemia, meu pai entrou numa onda de ficar gravando vários vídeos, cantando. E teve um dia que ele pediu pra gente gravar nós três. E ela, tipo, ai, meu Deus. Mas gravou. Mas daquele jeito meio, ai, que saco, não gosto de aparecer. Mas, enfim, acho que faz parte, né? A gente foi se direcionando. E, coincidentemente, ninguém obrigou ninguém a nada, mas minha mãe é psicóloga também. Então, ficou 2 que músicos legal. e 2 então psicólogas. se dividiram aí. Então, é uma família bem legal, assim, sabe? Enfim, e a gente sempre teve uma criação muito, muito tranquila. Ninguém nunca pressionou a gente. A seguir Mas, uma carreira, ter essa pressão, né? Mas a gente tinha as influências, a gente via eles de uma maneira muito positiva, então, de repente, isso influenciou bastante. Mas a minha irmã, se chamar ela pra cantar, ela não vai querer, não. Só se tiver mais de 30 pessoas junto. Essa aqui canta pra caramba no karaokê. Nossa, eu arraso, viu, Então, Má? menina. Tenho até um pouquinho de vergonha, nem vou dar uma palhinha aqui pra não te humilhar, tá bom?
Mas a grande estrela da família é a Priscila, Não, que eu Super já cantora. cantava no palco da Metalúrgica. Eu tenho uma paixão. A gente cresceu também numa casa super musical, Musical. né? E a gente ouvia, assim, Beatles, Elvis, The Mamas and the Papas, até Bezerra da Silva, música, né? The Platers. MPB, The Platers, Maria Bethânia. Então, assim, a gente cresceu numa casa super musical. Eu acho que eu comentei isso com você nos bastidores. Eu fui cantora infantil dos 6 Sim. ao auge Não, dos mas meus 8 explica anos. o que é ser cantando. Senão Não, vão me achar que você era apresentava. do Balão Mágico. Não, quem me dera, era do Trem meu da sonho. Alegria. Era meu sonho. Seria legal. Eu fazia apresentações, ganhava cachê, né? Cantava nas festas de final de ano da indústria que meu pai trabalhava. A gente comprou a nossa primeira piscina Regan com o cachê, né? Entendi. Meu pai- Que legal. Meu pai falava, né? Ah, o que você quer? Esse dinheirinho é seu, né? Eu falei, ai, pai, meu sonho é ter uma piscina Regan, que era o auge, O que né, você dos vai anos dizer 80. pra criança? Qual que é o sonho de uma criança, né? Pois é, né? E a piscina durou anos Muitos e anos. anos. Então, eu acho que eu entendo e eu super valorizo, né, o encorajamento que você recebeu. Porque chegou um momento que, assim, era meio decisivo, né? Eu falei, não, eu quero ser cantora, de verdade, eu quero. Só que aí, meus pais não tinham condições, assim, nem financeiras e de Sim. tempo, de investir nisso, né? E aí, a minha mãe chegou e falou, olha, não vai rolar, estuda, vai fazer... Eu falei, pô, mas músico tem que estudar e Sim. estudar pra caramba. Sim, Estudar não vai ser problema pra mim, né? Mas é legal saber que você teve esse encorajamento, né? E eu acho que no meu caso, a escolha profissional que eu acabei fazendo, né? Eu acho que eu troquei o palco pela sala de aula. Eu acho que eu, né, aí desenvolvi essa habilidade de dar treinamento, né? Desde o começo da minha carreira, mas é indiscutível o quanto o palco fascina, Chama, né? né? Chama, assim. Pra não dizer assim que sempre foi assim, ah, não, vai lá, filha, faz o que você quiser e não sei o quê. Quando eu tava pra entrar na faculdade, o meu pai, ele questionou. Tá. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Como assim? Você sempre me incentivou a cantar, a tocar, não sei o quê. Mas aí eu entendi depois de um tempo que é isso, existe uma preocupação. Sim. Ah, putz, eu quero que minha filha tenha estabilidade, eu quero que minha filha consiga construir a carreira, né? Então, houve uma preocupação, não houve um impedimento, mas houve tipo, ó, Um olhar, né? você de quer meu isso pai. mesmo? Porque é isso, Sim. né? A minha família também foi muito criada na base do construir coisa. Ah, casa própria. Ah, não sei o quê. Então, assim, meus pais sempre foram muito organizados em relação a isso. Então, quando a gente chega nessa coisa do primeiro passo para a independência, aí eles falam, bom, então vamos traçar direito isso aqui. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu não entendi, eu achei que meu pai tava me podando. Eu, como assim? Você é músico? Mas, e aí ele fala, olha, assim, quando eu tinha sua idade, ele também estudou na Fundação das Artes. Mas ele teve que parar porque a vida tava ali. Sim, cobrando né? outras coisas, né? Então, ele fala, olha, então pensa bem. Hoje a gente tem a oportunidade de dar uma estabilidade pra você e pra sua irmã. Se você quer isso mesmo, beleza, a gente vai junto. E aí, então, mas se organize. E aí eu escolhi a licenciatura porque tinha essa questão da estabilidade. E a gente vê muito hoje, assim, os meus colegas que escolheram o bacharel, muitos deles é assim, pô, eu fiz bacharel porque eu realmente queria estudar a fundo academicamente. Mas para me dar a oportunidade de trampo, não necessariamente. Agora, na licenciatura é um pouco diferente. É mais direcionado, né? É, porque aí você... E também porque onde você vai querer trabalhar, vai pedir isso. Agora, pra você fazer um som Com a galera. com a galera, não... não vai precisar, Que é teoricamente. muito a visão que a gente tem, né? Uma visão tacanha, preconceituosa, absurda, né? De que, assim, que o músico é um boêmio, é um Sim. fanfarrão, não é. né? Se você não estoura como uma celebridade musical, que você vai ser o cantor do bar. É muito triste essa visão, né? Eu até vi esses dias não lembro agora quem, um cara profissional aí da música falando sobre... Fez um vídeo
nas redes sociais falando sobre respeite o músico do bar. Porque é isso, né? A gente... o músico do bar é tão bom quanto o músico Sim, que vai parar estourado. nos grandes streams aí. E é isso também, né? Quando tá todo mundo indo lá se divertir, no lazer, tem alguém indo trabalhar. Fazer o esforço. E nunca é sem uma bagagem imensa de Com certeza. ensaio, de estudo, É. de empenho em relação a investimento para equipamento e coisa e tal. É engraçado até. A gente... Até é uma briga que acontece um pouco nesse universo dos músicos de bar, assim, que é... Sempre tem um músico que vai cobrar menos. Uhum. E aí, o que cobra mais, que na verdade é o que cobra o justo, sofre, porque aí os donos dos estabelecimentos acham que... Tá abusando. Que tá abusando daquilo. Então, e aí você para pra pensar, hoje em dia um kit de cordas pra guitarra, violão, É caríssimo, 150, 160 reais. Aí o bar quer pagar 200 reais pra 3 músicos. Aí não dá, Não né? dá, Então, né, gente? Como você mantém, né? Mas enfim, eu acho que, de qualquer forma, na faculdade... não tô dizendo que não é pra fazer faculdade. Façam faculdade. Estudem, por Estudem. favor. Porque é muito bom. A vivência que você tem lá dentro é muito enriquecedora, assim, sabe? Você aprende coisa que você não ia aprender sozinho. Ou você ia ter que caçar muito mais, assim. E a vivência de estar lá com a galera que quer a mesma coisa. Aprender com os professores que vivem disso profissionalmente, tocam na noite, lançam projetos e, ao mesmo tempo, têm a vida acadêmica. Inclusive, é uma coisa que ainda tá na minha lista, talvez, tentar um dia ser professora de universidade. Porque, diferente de algumas pessoas, eu não busquei licenciatura por, tipo, é mais fácil. Porque não é, né? Convenhamos. Não, gente. Ser educador não é. Não é, Nossa, gente. ser educador no Brasil é super fácil, não E é? ainda de música, Música. que Então, exige... sei lá, exige uma paciência imensa e dedicação imensa. Então, eu escolhi porque eu gosto mesmo. Ainda tenho esse sonho de talvez levar esses dois caminhos simultâneos. Que eu tenho um professor lá na faculdade que ele é meio referência, assim, pra mim. E é isso, ele é o coordenador da pós, ele é professor na graduação e ele tem o projeto autoral dele. Ele já tem mais um monte de coisa, na verdade. O projeto autoral dele veio de uma tese dele, que virou um livro. Enfim, o cara é gênio. Enfim, se ele ver isso, ele vai ficar muito feliz. Porque eu amo ele declaradamente, ele já sabe. Já fala até o Pode nome falar o dele, nome então. Sérgio Molina. Sou fã do Molina. Então, eu aprendi muito com ele. Aprendi na graduação. Porque eu me graduei, né, no mesmo lugar que agora eu tô fazendo a pós. E então foi uma referência e pra mim, eu acho que assim, eu gosto do universo acadêmico e gosto também de compor. Então, se eu puder levar as duas coisas, vai ser legal pra mim, sabe? Eu acho que é uma coisa que tá aí, né? Então, eu vou terminar a pós, vou ver o que eu engato mais aí. E que agora eu tô começando o TCC. E aí, vamos ver. Você pode dar um spoiler do seu TCC? O que você vai falar? É uma brisa. O meu TCC, como a gente tá fazendo a pós em canção, né? Então, tem que estar voltado a isso, né? E a minha ideia... É que eu sou muito louca, eu acho. Ou não, mas tudo bem. A minha ideia é fazer uma análise... uma análise de um determinado tipo de canção. Então, eu e as minhas vozes da minha cabeça, a gente deu o nome de canção apoteótica. Então, é tipo a canção que faz chorar, a canção que emociona. Que é o que a gente ama, né? Não é, menina? Eu acho. Gente, Eu acho. Eu adoro essa expressão, apoteótica. Eu Adoro. né? Quando eu fui pesquisar, eu achei... Não era bem... Mas tem a ver. Mas, então, a ideia é fazer uma análise de uma canção específica que eu escolhi. Porque a gente tem recursos técnico-musicais que são... Tipo, tem um padrão que ocorre nessas canções. E aí eu quero analisar esses padrões e entender o que isso causa no ouvinte, né? E também entender outros exemplos, citar, né? Porque eu queria analisar umas 3, 4 músicas, mas não vai dar.
São só 20 páginas. Então, eu escolhi uma, né? Um objeto ali de estudo. E para trazer isso, né? Então, o que eu falo, assim, é... Aquela canção que você ouve, depois que você ouve, você fala, beleza, posso morrer depois disso. Aquela sensação meio de êxtase, assim, de tipo... Sim. sei lá, cantar Nananá, Hey Jude no Allianz Parque com 50 mil pessoas. Nossa. Tem certas canções que trazem Provocam isso. provocam Sim. isso. E tem coisas intencionais que os músicos fazem que aumentam essa sensação, que provocam isso, né? Então, aí eu quero estudar isso. Porque tem uma música do meu EP Uhum. que na minha cabeça, intencionalmente, pensando nessas referências, tem um pouco desses recursos. E aí eu vou trazer um comentário ali breve sobre a minha música também. E nos meus shows, inclusive, quando a gente vai cantar um determinado momento, eu ensino para as pessoas e eu falo, gente, vamos imaginar que estamos cantando no Allianz Parque Sim. com 50 mil pessoas, para causar essa emoção, assim, sabe? Porque eu acho que é isso, né? Música, pra mim, é isso, né? Eu componho, já tô estendendo um pouco para as outras perguntas que vocês iam fazer, talvez. Mas tudo bem. Mas tudo bem, a gente volta. Não, é porque eu acho que é isso, né? É. Acho que a música, ela causa coisas, né? Causa. Sim. Isso que você falou do Allianz Parque com 50 mil pessoas, eu já passei tanta vergonha. Eu já chorei acho que umas Sim. 4 vezes nos Sim. últimos shows que Mas eu fui, né? é pra isso, eu Assim, acho. de olhar aquilo e de ver... Eu até tava comentando com ela, a gente veio ouvindo Simply Red, né? Uhum. E eu fui no show do Simply Red agora em março, tudo, e eu chorei várias vezes. Uhum. Porque o Mickey Hucknall, ele canta exatamente igual, como aos se você... Nossa, 30 anos atrás. é 40. louco isso, é Sim. louco isso. Quanto uma música provoca emoção na Uhum. gente, né? E tem coisas, é muito engraçado, assim, tem coisas bem técnicas que são muito intencionais que E provocam a gente isso. nem imagina, né? É Eu sou demais isso. Eu sou daquele meme, né? Eu vi esses dias, eu dei muita risada. Eu tenho alguns amigos guitarristas, né? A gente convive nesse universo, né? Uhum. Pra quem não sabe, Má foi minha professora lá na School of Rock, né? Uhum. E tem um meme que Uhum. fala assim, quem disse que guitarra não chora? E aí bota um solo do Gary Moore, Uhum. bota o Slash na porta da capela. Eu falo, Uhum. gente, arrepia a alma, né? Mas é isso mesmo, a gente, inclusive, eu acho que uma coisa que eu mais gosto de pensar sobre música, acho que por isso que talvez o meu TCC tá indo por esse caminho, é explicar a música de outras formas que não musicais. Então, esse som é aveludado. Mas como assim? Textura. Sabe? Textura, cor, enfim, tem várias coisas Cheiro! Exato, que explicam. E então, eu acho muito engraçado e curioso essa coisa. Se você for procurar no Spotify ou, enfim, qualquer plataforma, você vai ver lá Crying Guitars, playlist. E aí você vai entender o que é as guitarras choronas. Chorando. Sei lá, você pensa... Me veio uma música na cabeça, aquela Since I've Been Loving You, do Led Zeppelin, que começa... E aí você fala, nossa, meu Deus! O que tá acontecendo aqui? Então, acho que é um pouco isso. Eu gosto de brisar sobre isso, assim, sobre essas sensações extra-musicais que a música Sim. causa. E aí, como pessoa que compõe, eu também vou pensar sobre isso pra fazer as Pra minhas coisas. construir, Tá. né? Pra quebrar já um outro mito, né? De que música é inspiração. É também. Mas tem muito trabalho. Tipo, pra virar um fonograma, pra virar algo que as pessoas vão consumir, tem muito trabalho envolvido. Então, ok, né? Pode ser que a música às vezes venha num fluxo de Sim. pensamento muito louco. Essa música que vai estar no meu EP, que eu falei que tem essa coisa da emoção, não sei o quê, ela foi composta num fluxo, né? Eu terminei minha terapia, por causa de horário, eu tava mais cedo na faculdade, então eu fiz a terapia numa sala de estudo, lá na faculdade, antes da minha aula da noite começar, e é a sala de ensaio que tem piano, e aí eu tava pensando várias coisas, e aí eu fui lá e compus. Até tava comentando com as minhas amigas, que não são musicistas, aí uma amiga minha
Falou assim, nossa, eu nunca compus música depois da terapia. Falei, mas eu escrevo texto, eu penso coisas. Eu acho que é isso, né? A gente pensa coisas e cada um expõe registra e expõe de um jeito, do jeito né? que tá mais próximo, né? Eu com lencinhos e lágrimas, geralmente. Exato. Então, acho que são formas, né, de processar. Se a minha forma de processar aquela sessão de terapia foi compondo, é porque eu tenho uma bagagem musical que me permite processar daquele jeito, né? E eu tava no final da faculdade, término de namoro, tava tudo acabando. Tava tipo E aí um turbilhão, né? Sim. Eu falei que coisa difícil, desafiadora, não acontece sozinha, né? Pois Vem de Pois é. baseado, assim. Então... E aí eu gosto de lembrar da sensação que foi compor aquela música diferente das minhas outras, que foi numa tacada só. E eu tipo, ai meu Deus, ok, é isso. Botei o celular pra gravar o áudio e comecei. Legal. No piano. O que é raro também, porque eu não sou pianista, mas o meu instrumento mais próximo pra compor é o violão. Falo que, assim, tudo meu nasce uma bossa nova. E aí vira outras coisas. Porque eu tenho essa coisa do violão de nylon, que eu fico ali, tchananã, tchananã, e aí sai. Mas essa nasceu no piano. Então, por si só, ela também já nasceu com uma atmosfera diferente. E aí, até depois, eu só, tipo... Depois que eu fiz, eu parei pra ouvir e corrigir algumas palavras. Que, às vezes, quando você sai falando e sai coisa muito repetida, você usa muito, muito sinônimo ali, aí... Então, eu dei uma refinada. Mas foi isso. E aí, ela nasceu ali. Ficou ali. E aí, depois de um tempo, na hora de falar, bom, ela vai entrar no EP, aí sim, você trabalha em arranjos, escolher instrumentação, piriri e tal. E aí, você refina, de fato, a música. Mas foi bem curioso o processo dela. E é umas coisas que você sai assim, você fala, nossa, meu Deus... Aí, quando acabou, eu até saí, assim, da sala. Falei, nossa, eu dei uma esticada, assim. Eu fui tomar um café. Eu falei, beleza, aconteceu isso. E é muito legal, eu adoro. Eu adoro. Então... meu Deus. Algo deu errado. Algo deu certo. Não deu nada errado. Celulares. Quando a gente quer usar a Siri, ela não funciona. E quando a gente não quer, a gente ela... não precisa, ela aparece. Ela aparece, né? Ajuda. Mas, enfim, Então é isso, o processo musical, pra mim, é meio doido. E aí, Vocês tinham perguntado sobre o TCC, né? E aí eu falei um monte de coisa. Mas é isso. Música é isso, né? A vida vida é a gente isso, vai né? encaixando uma coisa na outra. Sim, sim. E quem são as suas maiores influências? Lá no começo você falou, né? Que vocês ouviam muito Rita Lee. Do Big Gente, Brothers. vou falar, eu amo o acústico Rita Lee. É lindo, né, gente? Não, É maravilhoso. maravilhoso. Esses dias eu quase gastei muitos dinheiros com Ai, meu Deus. o acústico da Rita Lee em vinil. Lindo. Lacrado. Você tem uma vitrola, Má? Eu tenho. Ai, não acredito. Que músico que não tem uma vitrola? Meu sonho é ter uma vitrola. A gente tem os vinis dos Nossa, a nossos gente tem pais e muito, os nossos até muitos, hoje guardados. Muitos. Cara, tem uma vitrola que tá saindo muito. Inclusive, é da mesma marca do microfone. Que é muito boa. E ela é, tipo, uma vitrola de base, assim. Tem modelos mais chiquetosos. Mas tem uma de base, assim, que é um preço... acessível. ok pra galera, assim. Inclusive, eu me juntei com os melhores amigos da minha namorada pra comprar de aniversário pra ela. E a gente comprou. E ela é muito boa, assim, sabe? De base, assim, pra começar. Porque você não precisa ter algo. Mas eu também não recomendo aquelas vitrolas de maletinha, sabe? Porque elas são muito fofas, muito lindas. É decorativa. Muito aesthetic. Mas elas estragam o disco. Caramba! Sim, triste, né, a vida. Putz, você sabe que a gente falou de vitrola, né? E uns tempos atrás tinha uma propaganda, eu nem lembro que marca que era, mas era um 3 em 1 mesmo, daqueles antigos, que era o disco, a fita cassete e o rádio. E eu falo que assim, né, a fita cassete era o que eu mais amava. Eu gostava, mas porque... Era como o meu Spotify, né? Eu criava as minhas trilhas sonoras, eu gravava. Legal. Eu ficava com raiva do radialista quando ele falava em cima da música, né? Ficava doida da vida. Até hoje tem isso, né? Nas rádios, né? Corta a música. Fala, ai, gente, eu falo que eu fui, assim, da fita cassete. Depois eu era a louca do pendrive. Eu tinha
5, 6 pendrives diferentes Aham. antes de começar a usar o Spotify. Durante muito tempo eu me recusei a usar o Spotify. Sério? Sério, Caraca. porque eu Mas tinha ela um ainda tem apego. pendrives Ainda dentro tenho. do carro, tá? Ainda tem. Você esse abre der assim, tilt, ó, tem uns três, tem os lá 3 lá, dentro. grudadinho no USB. É os carros hoje que quase que não tem Não mais tem essas mais entradas. a entrada, né? É. Eu carregava um monte de CD dentro do carro. Nossa, a gente tinha, eu lembro que eu tinha um estojinho assim, que eram vários, Vários, CDs e deixava no porta-luvas, né? Sim. Nossa, gente, que Ah, arcaico. a gente tinha. Eu e minha irmã, a gente consumiu muito música junto, assim. Então, quando a gente foi crescendo, a gente se distanciou um pouco das coisas que meu pai ensinou. Aham. Aí ele ficava meio triste, mas enfim. E minha mãe sempre foi mais. Porque, como a minha mãe não era a musicista profissional, Uhum. então o senso crítico dela era um pouco diferente. Diferente. Meu pai era tipo, não. Né? Isso não, me É. recuso. E ele vai ver isso, ele sabe que é verdade. Não tô escondendo nada aqui. E aí, então ela deixava. Ela ia nos shows de música pop com a gente. Minha mãe, nossa, super fã. A gente ouvia. A gente começou a assistir muito Disney. Uhum. Então a gente, né, toda aquela galera, High School Hannah Musical, Montana. Jonas Brothers, Nossa. tudo isso a gente ia. Inclusive, a gente foi ano passado num show dos Jonas Brothers. Que legal. Gente, que legal. Aí meu pai, tipo assim, pô, vocês têm 30 Jonas anos, não sei o quê. Eu Que falei, vocês pai, estão é um fazendo? fechamento de um ciclo. É. Eu fui em 2009. É ritualístico, né? Eu fui em 2009, então eu vou agora em 2024 e você não vai me impedir. E a gente foi. E foi maravilhoso. Chorei, cantei, gritei. E então a gente tinha o porta-CD e a gente colocava todos os Jonas Brothers, Demi Lovato, High School Musical, Hannah Montana. E tinha umas outras coisas lá que surgiam e a gente ouvia. E minha mãe, a gente punha no talo, e minha mãe dirigindo, e eu e minha irmã gritando. E ela, não, maravilhoso, é isso aí. Não, porque a tudo mãe, certo. ela sempre sobra um pouco disso Sobra. pra mãe, né? Sobra. Eu vejo, assim, que outro dia eu tava cantando... Nem vou falar, né? Os Lógico que estilos, faz. os Pode estilos falar. de música, Tá né? tudo certo. Aí outro dia eu tava cantando, eu falei, meu Deus, o que eu tô cantando aqui? Ó. Mas é porque, tipo, né, filho coloca e você vai na onda, né? Uhum. Porque você tem que entrar meio que na onda do filho ali, do Sim. Não, e eu meio acho que do que estilo o musical. filho também entra na nossa Não, e é muito onda, engraçado, porque assim, Sim. os filhos também acabam entrando um pouco nessa onda. Tipo, Sim. eu acho mó bonitinho quando meu filho começa a cantar roupa nova. Uhum. Tipo, Do nada. eu, Né? menino Sim. nem sonhava o que era Que um que roupa é? nova. É roupa nova. entendeu? Mas eu acho que é interessante isso, porque o meu pai tinha essa mania, né, não se faz mais música como É, antigamente. Eu sou um pouco assim, Ela é assim. sabia? Então, mas eu lembro que no dia que ele falou isso, eu falei pra ele assim, então quer dizer que a música de hoje não é boa? Você sabe que a sua filha faz a música de hoje, né? Não. Aí ele, não, veja bem. Veja bem, tem Porque os você seus tem as suas parênteses. referências, você É. tem a sua Você tem um cultura. histórico cultural Que fui eu que te ensinei. Então tá bom. orgulhoso É. disso. Mas ao mesmo tempo que a gente tem alguns embates, nada de embate sério, mas sobre isso, ao mesmo tempo, ele reconhece que, óbvio que através de muita influência dele, eu construí, né? Tanto que, assim, eu posso ouvir uma coisa ou outra que ele pode considerar de menos qualidade, Sim. mas na hora de eu fazer a minha música, Você Tá foi, presente já a foi referência. baseado na... que aí a gente, né, vai sem querer, né? A gente viajou um pouco e agora eu voltei, depois a gente viaja, mas respondendo a sua Exato. pergunta, A gente faz isso direto. tá tudo certo, a gente conecta, a gente se perde e conecta. Aí quando eu vou compor as minhas músicas, que aí tá claro as referências. Eu não tenho Jonas Brothers como referência pra compor. É. Eu posso ouvir, fez parte da minha Gostar. adolescência, e eu fui no show ano passado, né, nos auge dos quase 30, mas na hora de compor, as minhas referências são outras, né? Então, tem Rita Lee? Muito. Tem, Inclusive, na capa do meu EP, eu vou lançar aqui já a dica, porque acho que as pessoas não perceberam. Quando eu mostrei para algumas pessoas, nem todo mundo percebeu. Tem um easter eggzinho escondido na minha capa do EP. E Vamos colocar o QR Code dele aqui já. vamos, colocaremos.
Não só olhar a imagem, Imagem, descobrir mas o é- easter egg, mas ouvir Ouvir, também, que tá uma ouvir. delícia. Tem esse easter eggzinho que é um... A gente montou, né? A capa do meu EP, ela foi uma... a gente fez uma foto, e aí a minha amiga da pós, que também é tecladista da minha banda da Boco, né? A gente fez a foto e aí a partir disso a gente montou, ela desenhou. Então a capa do EP é desenhada. Então não tá igual a foto, a gente deslocou alguns elementos, né? No fundinho assim tem a vitrola com o disquinho rodando, quer dizer, não rodando porque é um desenho, Uma imagem. né? E no fundinho tem um disquinho da Rita Lee. Que legal. Então, só pra dizer assim, ó, tô ali, Tá aqui. sabe? Que é o Fruto Proibido, né? Que é o disco rosa dela, que tem, enfim, esse tal de rock and roll e tantas outras músicas maravilhosas. Mas é interessante, porque a Rita Lee é uma referência pra mim hoje, mas eu aprendi a ouvir Rita Lee com o acústico. Porque meu pai ouvia Tá. muito o acústico. Depois de mais velha, tipo, 17 anos, que eu fui ouvir a discografia dela. Meio bizarro, né? E hoje acho que a artista que eu mais tenho vinil é É a ela. Rita Lee. Acho que eu não tenho todos ainda, Uhum. mas Por tá enquanto. no processo. E aí eu fui descobrir depois. Também é engraçado. Eu tenho amigos hoje que são meus parceiros na música que eles falam, nossa, eu acho estranho assim. Ele, nossa, mas você conhece essa música desse jeito? Eu falei, porque no acústico é assim. É assim. O original é de outro jeito. E aí, o meu pai, inclusive, ele até tem um apego, assim, sabe? Com o acústico. Com Então, acústico. às vezes a gente vai tocar, aí meu amigo faz de outro jeito, ele, não, mas... Não, vamos Aí ele já dá a respeitar. opinião dele, né? aí, não, mas, aí a gente, não, mas ó, o original é assim. É. Mas, então, Rita Lee, obviamente, é uma referência. Eu acho que, de modo geral, as minhas referências, elas são muito soft rock anos 70. Uhum. Tá. Então, porque é isso, meu pai, ele fala assim, né, quando ele era jovenzinho, tal, 20 e poucos anos, tal, ele ouvia mais rock pauleira, então, mas ele fala assim, quanto mais, ele fala, a gente vai ficando velho e vai ouvindo coisa mais soft. Mais soft. E aí, quando ele tava Adolescente. velho, foi quando eu nasci e quando ele foi me criando, então, o que ele ouvia, então, por exemplo, tem coisas que eu não sabia que ele ouvia, porque quando eu tava ali, ele não ouvia mais tanto. Então, Rush, Deep Purple e outras coisas que são mais pauleira, eu fui descobrir depois. Depois só. Então, Pink Floyd, eu fui descobrir depois também, porque ele não ouvia mais. Ele foi ficando só com soft. Tudo assim, tipo, então, de internacional, muito... Phil Collins, Doobie Brothers, que mais? Stevie Wonder, coisas bem softzinha Soft. mesmo, bem soft. E aí, tipo, Earth, Wind and Fire. Nossa, e aí, adoro. meu pai, ele sempre foi muito fã de DVDs de show. Ai, também Ai, gostei Então, sempre. toda hora a gente tava ali ouvindo alguma coisa. E era sempre isso. E nunca botou, assim, um DVD de Purple pra tocar. Uhum. Então, eu fui descobri o primeiro disco do Rush. Eu, olha, pai, isso aqui é... E ele pegou na gaveta. Eu tinha um CD. Eu falei, você nunca me mostrou, como é que eu vou Por saber? que eu não sei que você tinha? Né? Então... e também tem aquela coisa de sempre ouvir as mesmas músicas. Então, meu pai tinha um DVD de um ao vivo do Stevie Wonder, que ele sempre pulava tava a ali, né? mesma música. E aí, eu tava na aula de guitarra, e meu professor foi me ensinar uma música, ele me mostrou o vídeo, era o vídeo daquele DVD, mas eu nunca tinha visto. Tinha visto. E meu pai sempre pulava. Eu falei, Carlos Alberto, isso Qual é a sua pulava? questão Você com essa pulava? música? é uma puta música. Mas, enfim, então, eu acho que aí eu fui construindo essas referências. E eu percebi também que eu gosto de ouvir algumas coisas, mas não necessariamente tocar. Uhum. Quando eu tava, acho que 2018, que eu tinha 21, 22, alguma coisa assim, eu comecei a minha primeira banda. Minha primeira banda de rock, né? E aí a gente, banda de rock setentista. Então aí juntou eu e uma amiga, que era do trabalho, e aí a gente fazia o conservatório, né? A Fundação das Artes, então... conhece um ali, outro aqui, e a gente fez a nossa primeira bandinha. E a gente tocava essas coisas
bem rock setentista. Então, tinha muito Led Zeppelin, tinha muita... tinha Rush também, a primeira fase. Entre outras coisinhas bem clássicas, assim, sabe? Que todo mundo conhece. Começou como banda cover. Aí, a gente começou a compor. Quando a gente começou a compor, era bem voltado pra essa estética. E aí, eu percebi que não sei, não era bem aquilo. Eu amo ouvir, mas não compor. Aí, a gente, enfim, rolou várias coisas. A gente até fez um disco que nunca lançamos. Vai ficar na nossa memória, né? E aí, enfim, aí veio a pandemia e aí a banda se desfez, juntou o não útil e o não agradável, mas aí a gente se desfez, né? E dessa banda, que já éramos em 5, eu e mais um, que era eu e ele, os guitarristas, a gente falou, bom, a gente tem umas composições aqui na gaveta que não servem muito pra essa banda. E já que a banda acabou mesmo, você topa a gente se ajudar? Ele começou a fazer, eu tinha dificuldade que eu não manjava muito de produção, sentar, abrir um software, gravar, não manjava disso, até hoje não manjo muito. E ele já sabia, ele ficava fazendo as coisas dele, e aí a gente começou a se ajudar, e a gente falou assim, tá, mas a gente vai fazer como isso? Vai ser tipo Elise e Tom? Ou seja, eu sou um, você é outro, e a gente se junta? Sim. Ou a gente vai ser os mutantes, que é uma coisa só? E como eu e ele somos muito inseguros até hoje, né? A gente falou, vamos se juntar. A gente não tinha essa panca de falar, não, eu sou uma artista e você é um artista. A gente se juntou e a gente fez a banda que temos até hoje. Que legal. Que é a Chato de Galochas. E aí a gente é muito feliz fazendo isso. E a gente também tem coisas, a gente teve um hiato e a gente voltou agora, e a gente tem coisas a fazer, assim, discos a lançar. E aí foi onde eu me encontrei como compositora. Então, e aí onde eu comecei a caçar outras referências mais atuais. Não só Rita Lee e Beatles, né? Porque, finalmente respondendo a sua pergunta, muito Rita Lee, muito Beatles, muito Pink Floyd, muito Fleetwood Mac, que tá aqui na minha camiseta. Muito dessa coisa soft mesmo. E aí também, mas pensando em fazer uma música atual, a gente tinha que pensar no que a gente podia colher de hoje. Então, pode surpreender alguns, mas eu vou explicar. A minha namorada fala muito que o som dessa banda, e por consequência também um pouco do meu som solo, tem muita influência, e ela acha que tem muito a ver, e a gente recusou por um tempo, mas a gente aceitou depois, muito a ver com Los Hermanos. Mas não é o Los Hermanos da Ana Júlia, é tudo menos a Ana Júlia. Que é a Porque pegada comercial do Los Hermanos, né? Tudo menos Ana Júlia. Então, todos os outros álbuns em essa coisa meio indie abrasileirado, com linhas de metais, né? E uma coisa meio autodepreciativa e com tom de humor ao mesmo tempo. Então, você tem um que é mais romântico, que agora eu não vou saber dizer qual dos dois, porque eu não sei enfim, eu não sei direito. Mas um tem uma pegada mais deprê e o outro tem mais pegada, amor, amor, amor. Então é meio isso. Esse meu amigo é mais deprê e eu sou mais, o amor é lindo, nananã. Então, junto, a gente acabou criando essa estética que, nos nossos projetos paralelos, também bebe um pouco dessa fonte. Então, se eu for dizer assim, eu acho que realmente isso... E se for parar pra pensar, Los Hermanos também se bebe da fonte de Beatles e tal. Então, todo mundo bebe. Uma verdade que poucas pessoas querem aceitar. Essa água é boa. Tem gente que não tolera, mas... Enfim. Estão errados. Todo mundo bebe um pouco da fonte dos Beatles. Enfim, então é um pouco isso, assim. Essa viagem, assim, muitas coisas. Soft, alegria, amor, sabe? Coisinhas muito bonitinhas, legal. sabe? Não, e a gente sente isso na Massinha de Modelar, que foi a primeira música, né? Que a gente teve contato, né? E se você aí de casa também é um apaixonado por música, como nós somos, fique ligadíssimo. A gente volta na quarta-feira, 12h30, com mais Marcela Bocomino. Até lá!